alegria muito grande da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, como também aí com você, aonde quer que você esteja. Eu trago no coração nesta manhã o texto do profeta Isaías, lá no capítulo de número 43, e convido você, portanto, a acessar aí a sua Bíblia, seja no formato digital, por meio do dispositivo eletrônico, ou no formato analógico, por meio do papel, da impressão. Então, acessa aí o livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Como você sabe, o povo de Israel havia sido dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E nesse momento da história em que estamos inseridos, nós temos o Reino do Norte, na verdade, disperso, destruído, em razão do Império Assírio ter passado com um trator sobre o povo de Israel, representado especificamente nesse contexto pelo Reino do Norte. Na outra ponta, no outro extremo, nós temos o Reino do Sul, que se encontra cativo na Babilônia. Imagine você, enquanto povo de Deus, experimentando de um lado derrota, fruto de uma batalha, fruto de uma guerra que lhe colocou debaixo das correntes de um outro império, e por outro lado cativo no meio de uma terra estranha. E é exatamente nesse contexto que vem a palavra de Deus, por meio do profeta Isaías, ao povo. Palavra esta que eu quero convidar você também a acolhê-la no seu coração, nesse momento da sua história, nesse momento da sua vida. E veja o que Deus diz aí, por meio do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó. E eu queria convidar você, com toda a liberdade que nos é dada, de trocar o nome Jacó pelo seu nome. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Daniel, aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Você é minha. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei. Versículo 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão.
porque agindo eu, quem impedirá? Pai, estamos diante da Tua palavra, submissos ao poder da Tua palavra. Que Teu Espírito fale a todos e a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi que nós podemos usar algumas expressões das Sagradas Escrituras para aplicar a algumas circunstâncias e alguns momentos da nossa vida. Por exemplo, a expressão, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você passa por dias maus, você pode, mesmo em momentos difíceis, dizer, o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura, se manifesta mesmo em meio a momentos difíceis. Se você está vivendo dias de alegria, de euforia, de gratidão, mesmo ante a essas circunstâncias, você pode e deve dizer, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos, por exemplo, aplicar o famoso e tão conhecido Salmo 23, a partir, inclusive, da aplicação de um refrão, expressão bíblica, porque tu estás comigo. E aí você poderia dizer, nada me faltará, porque tu estás comigo. Refrigera minha alma, porque tu estás comigo. Guia-me pelas veredas da justiça, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Algo que nós podemos replicar a partir deste texto que nós lemos, com destaque ao versículo de número 13. E aplicar essa expressão, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá o poder das suas mãos, o desejo do teu coração, os sonhos sobre a minha vida? Porque é isso que Deus está dizendo para nós aqui, especialmente nesta manhã. Não tenha medo. Eu criei você. Eu te formei, eu te conhecia, na verdade, antes de você ser formado. Eu chamo você pelo nome. Eu conheço a sua história. E mesmo que você precise, durante a sua trajetória, passar por circunstâncias representadas aqui pelo texto de águas, ou situações aqui representadas pelo fogo, a palavra do Senhor para nós é: não tenha medo, porque eu estou com você, eu te amo, e com você há a garantia de vitória. Por quê? Porque agindo eu, quem impedirá? Durante a leitura do texto sagrado, e aqui me refiro a toda a Bíblia, e aqui com o uso novamente da liberdade intelectual que todos possuímos, eu fico imaginando uma voz petulante nos episódios bíblicos e nas narrativas bíblicas, confrontando Deus, ou tentando colocar Deus em xeque. Deus, e agora? Como é que o Senhor vai sair dessa? E nós podemos iniciar lá no capítulo 13 de Gênesis, logo após a queda do primeiro casal, essa voz petulante se dirigir a Deus e dizer: e agora? O Senhor criou, o Senhor sonhou, o Senhor planejou, está aqui, fruto da obra das suas mãos, obra-prima da tua criação, mas rebelde, abandonando os seus desígnios, a sua presença, caíram em tentação. E agora? E agora? E agora é que eu vou suscitar um descendente dessa mulher, e esse descendente há de esmagar a cabeça da serpente. E aí, essa humanidade agora, com o pecado latente na sua natureza adâmica, sai e prolifera a maldade, prolifera o pecado na vida da humanidade, na raça humana. E aí vem novamente essa voz petulante perguntando: e agora que o mal se espalhou?
E agora eu começo tudo de novo. Eu desço as águas dos céus, zero tudo e eu recomeço. Mas aí, nesse processo de recomeço, de repente a coisa se aflora novamente, porque todos somos de natureza adâmica, o pecado está em nós somos pecadores, e de repente aquela nação que é recomeçada, agora está tentando construir para si uma torre para fazer chegar até os céus e alcançar os céus, como num ato de rebeldia aos céus que se colocaram contra a humanidade, derramando sobre a humanidade água. E agora, Senhor, como é que o Senhor sai dessa? E agora eu divido essa união pautada toda com o propósito de se apresentar contra os céus, eu coloco línguas diferentes e disperso esse povo. Mas espera aí, não era seu projeto a unidade da nação, a constituição desse espírito único entre tudo e entre todos? E agora, com a dispersão, como que o Senhor vai fazer? Agora eu vou levantar um homem chamado Abraão, e eu vou fazer dele pai de uma nova nação, e eu vou juntar a partir da paternidade deste homem, um novo povo, que há de ser constituído como família divina. Mas espera aí, Deus, o Senhor deve estar equivocado. Como que o Senhor vai reconstruir a história, o plano e os projetos, sendo que Abraão é um homem casado com a mulher estéril? E agora, como é que o Senhor vai fazer? E agora, agindo eu, quem impedirá? Sara pode ser estéril, mas eu vou dar o milagre na vida dela. E então Abraão e Sara têm um filho chamado Isaque. Só que Isaque, ele casa com uma mulher chamada Rebeca. E Rebeca era o quê? Estéril. E agora, Deus? E agora que eu vou também agir, e não há quem há de impedir. E então Isaque e Rebeca vão ter um filho, e tem um filho. Qual o nome do filho de Isaque e de Rebeca? Jacó. E Jacó casa com uma mulher chamada Raquel, e Raquel é o quê? Estéril. E agora? E agora que agindo eu, quem impedirá? Eu vou dar um filho a esse casal também. E a partir desse casal oriundo dessa vou colocar aqui paternidade dos três pais, Abraão, Isaque e Jacó, é constituído o povo de Deus, que de repente no contexto da história é cativo no Egito. E agora, Deus, olha tanta coisa que aconteceu até chegar aqui no povo constituído, mas o povo agora está retido, está cativo no Egito. E agora agindo eu, quem impedirá? Mas tem um faraó, e o faraó não vai deixar o povo sair. Vai, porque agindo eu, quem impedirá? E esse povo é liberto, sai e de repente para diante do mar. E agora, Senhor, o exército de faraó correndo atrás do povo, diante do povo o mar. E agora? E agora eu abro o mar. Porque agindo eu, quem impedirá? Esse povo alcança a terra prometida, se constitui nação, e dessa nação nasce o Messias. Dessa nação vem o Cristo, o prometido, que haveria de abrir um novo e vivo caminho. Só que esse Cristo é preso. E agora, Senhor? Não tem problema, mas ele é condenado, não tem problema, mas ele é crucificado, não tem problema, mas ele morreu, não tem problema, porque agindo eu, nem a morte poderá impedir. Esse é um texto que nós conhecemos, e talvez por conta da nossa familiaridade com o texto, nós deixamos de aplicar essa promessa extraordinária do texto sagrado às nossas vidas. Quando é que nós vamos entender que nós não possuímos sabedoria, entendimento, competência, condições, força, poder para controlar as nossas vidas e garantir que nós teremos um futuro que nós gostaríamos de ter? Bastou um vírus invisível para jogar para cima as nossas agendas, os nossos planos, os nossos sonhos.
Todos nós entramos esse ano com planejamento. E quantos de nós já tivemos a nossa vida virada ao avesso, para mostrar para nós que nós não controlamos? Nós possuímos agendas simplesmente para criar uma expectativa nos nossos corações, e essa sensação de que nós controlamos as coisas. Meus queridos, quem tem tudo nas mãos é Deus, somente Deus. Cabe a nós rendição, cabe a nós curvarmos diante de Deus e dizer assim: Senhor, a minha vida é tua. O Senhor me criou, o Senhor me formou, o Senhor me redimiu, o Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou, o Senhor me capacitou, o Senhor me ungiu, o Senhor me abençoou, a minha vida é do Senhor. Os meus sonhos são sonhos do Senhor, a minha casa é do Senhor, tudo que eu tenho, tudo que sou está nas mãos do Senhor. E agora? E agora? Se você coloca tudo nas mãos de Deus e permite que Deus haja na sua vida, agindo Deus, quem impedirá? Você poderia se caracterizar como uma pessoa temente, confiante, submissa a Deus e à vontade de Deus? Será que você é uma pessoa capaz de dizer: Senhor, a minha vida é do Senhor, eu não quero viver nenhuma coisa que não seja do Senhor, eu não quero viver nenhum projeto que não seja projeto do Senhor, porque foi assim que Jesus nos ensinou, ao dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Foi assim que o salmista nos ensinou: deleita-te no Senhor e Ele realizará o quê? Os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração estão alinhados aos desejos do coração de Deus. Lembra da história de Jó? Jó foi um homem que passou por tremendas dificuldades, foi um homem que se debateu, foi um homem que discutiu com Deus, foi um homem que brigou com Deus, só que chega um determinado momento da história de Jó, que Jó se coloca de joelhos e diz duas coisas extraordinárias. Deus, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu tenho a oportunidade de dizer que os meus olhos contemplam o Senhor, e contemplam sobretudo as verdades sobre as quais eu ouvi falar. Eu ouvia falar das experiências que as pessoas tinham por meio das suas orações com o Senhor, mas agora eu tenho a oportunidade de dizer com alegria no meu coração que essas experiências são experiências minhas, de que agora eu consigo com o Senhor e no Senhor experimentar coisas extraordinárias. Agora eu sei que agindo o Senhor, por conta da rendição, da submissão, da confiança e da fé no Senhor, não há ninguém que há de impedir. Meus queridos, quando a gente cai de joelhos, confia e entrega, nós experimentamos o extraordinário dos céus em nós, entre nós e através de nós. O problema é que nós somos teimosos. O problema é que nós somos como aquelas pessoas que estão se afogando, estão se debatendo, acreditando que debater é o suficiente, e aí tem um salva-vidas a 2 palmos de nós, e nós dizendo assim: não, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo. O que tem de gente se debatendo por aí, gente engolindo água, como diz o pessoal lá de baixo, né? Gente tomando um sacote de água, e do lado o salva-vidas, do lado a salvação, do lado a solução, mas está lá se debatendo, dizendo que eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente se debatendo e Deus do lado, quietinho, pronto a acolher, pronto a agir, pronto a salvar, pronto a redimir, pronto a reescrever a história. E aí chega alguns numa boa e sã consciência, que ainda em tempo percebe que o esforço é vão, cansados de se debater, de lutar contra a circunstância,
cujas forças não são suficientes para suportar e superar. Aí a gente se rende, e aí Deus então, que sempre esteve ali, diz: eu estou aqui, me dê sua mão, venha e pule no meu colo, eu estou aqui, pode ficar calmo, estamos juntos, e juntos nós somos vencedores. Não há nada e nenhuma circunstância na sua vida maior do que nós dois juntos. Juntos você vai experimentar da vitória. É isso que Deus está dizendo para você nessa hora. A despeito da situação da sua vida, calma, confie. Agindo eu, não há nada, nem ninguém capaz de impedir os planos e os sonhos que eu tenho para você. E é isso que Deus está dizendo para você nessa manhã. Essas notícias que você porventura tenha recebido nesses dias, nesse ano, nesses tempos, não são as últimas notícias. Porque quem dá a última notícia a respeito de nós mesmos é Deus. E Deus, como nos diz o profeta Jeremias, tem planos e sonhos de paz, de prosperidade, de alegria e de vitória para cada um de nós. Lembra da experiência dos dois discípulos a caminho de Emaús? Cabisbaixos. De repente encontram um terceiro homem. Nós sabemos que esse terceiro homem é o Cristo ressurreto. E aí Jesus, naquela grande elegância dele, senso de humor, pergunta: vem cá, por que vocês estão assim? E aí eles olham para Jesus e dizem: não está sabendo das últimas notícias? Você estava onde? Estava com seu celular desligado aí? Você não está acompanhando um Facebook aí? As últimas notícias é que Jesus morreu, acabou. E eu imagino Jesus dando uma gargalhada por dentro, mas com toda elegância e respeito, ele olha e fala assim: não, vocês estão desatualizados. Dá um refresh aí no seu Facebook, porque vocês estão desatualizados, não sou eu. Essas daí que vocês têm em mão são as penúltimas notícias. As últimas notícias é que Jesus ressuscitou. As últimas notícias é de que, agindo Deus, quem impedirá? Nem a morte, nem a vida, coisas do presente e do porvir, anjos, demônios, criaturas humanas ou não humanas, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Então, preste atenção, as últimas notícias não é Jesus morreu, a última notícia atualizada é Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, e quem com Ele está, há de experimentar da vitória em todo o tempo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que você está passando na sua casa, mas eu quero encorajar você nessa manhã a deixar o Espírito Santo de Deus encher o seu coração com essa verdade e com essa promessa de que, agindo Deus na sua vida, na sua história, na sua casa, nada nem ninguém há de impedir a concretização dos desejos e dos sonhos de Deus na sua vida. Talvez você esteja com dificuldade de enxergar Deus à sua volta. Talvez você esteja com tudo acinzentado ante o seu olhar, mas eu quero que nesse momento você acredite numa verdade que a palavra de Deus nos garante, de que Deus está perto de você. Basta você clamar, basta você chamar, e se não tiver mais voz, basta estender as suas mãos. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Invoque a Deus, clame a Deus, se ajoelhe diante de Deus, descanse a sua vida, seu coração, sua alma, na presença de Deus. E a partir desta postura de confiança, de fé, seja surpreendido, seja surpreendida pela mão bondosa, graciosa, poderosa e misericordiosa de Deus. E a minha oração, o desejo do meu coração, é que Deus te visite, que o Espírito poderoso de Deus, que tirou Jesus do mundo dos mortos, esse mesmo Espírito disponível a cada um de nós, possa te visitar, te abençoar e dar a você e a sua casa um futuro de paz, um futuro de alegria e um futuro de esperança, para que você experimente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e para que o nome de Deus seja glorificado
por meio da sua vida e da sua história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Daniel, mais uma vez, por